Pessoal, tudo bem com todos? Como está sendo a semana? Como foi o dia nessa quinta-feira maravilhosa que Deus nos proporcionou? Meu nome é Leandro, eu sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente. E hoje eu venho aqui mais uma vez, para o nosso momento Endereços da Paz. Pessoal, mais uma vez lembrando, nossos atendimentos presenciais lá no terreiro acontecem todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Tá? Esses atendimentos eles são gratuitos, não há cobrança de taxas e são feitos por ordem de chegada. Tá? Então mais ou menos assim umas 19h45, 19h30 já tem o pessoal por lá fazendo os preparativos, então só é apenas ir chegando e anotando o nome para ser atendido na ordem, na ordem de chegada. Às terças-feiras, a gente tem a possibilidade do atendimento com benzimento, tá? E consulta oracular com jogo de búzios. Para esse atendimento, a gente está pedindo a doação de alimentos não perecíveis, eu acho que no mínimo 3 quilos ou mais, E 4 caixinhas de leite integral ou mais. Então quem puder dar mais, claro que vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem destinado. Tá? Porque a gente destina para entidades beneficentes ou quando surge alguma família, alguma pessoa precisando, a gente providencia a entrega, a montagem de uma cesta para fazer a doação. Tá, pessoal? O que não impede que seja feita essa doação também no trabalho de sexta-feira. Então assim, tô deixando bem assim estabelecido para todos, que caso quem queira comparecer também nos trabalhos de sexta-feira, pode estar trazendo uma doação pra gente de alimentos ou caixinha de leite, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai ler o capítulo 5 do livro, que é Endereços da Paz, psicografado pelo médium Chico Xavier, cuja leitura foi ditada pelo espírito André Luiz. E no capítulo 5 ele fala sobre auxílio e orientação. Vamos lá. Quando o discípulo indagou do orientador quanto ao melhor conselheiro que devia buscar nas horas graves da vida, respondeu o mestre: sim, meu filho, você disporá de muitos amigos e instrutores que lançarão luz em seu caminho. Entretanto, o melhor conselheiro, aquele de que você realmente necessita, você o encontrará sempre na face de um espelho. O jovem desejou observar a marcha do rebanho, a fim de estudar-lhe o mecanismo. Depois de verificar o carinho vigilante do pastor e reconhecer com que ternura cuidava da condução da pequena comunidade, compreendeu que cabia a cada ovelha caminhar com os próprios pés. A palavra é bússola de nossa alma, onde estivermos. Pessoal, essa leitura, ela faz lembrar, me faz lembrar do nosso núcleo familiar, Porque quando a gente reencarna, a primeira comunidade que a gente tem contato, as primeiras pessoas que vão ali nos dar as primeiras orientações nas nossas vidas são os nossos pais, os nossos familiares, E muitas vezes a gente reencarna nas famílias justamente para ter o resgate kármico pelo amor, pela cumplicidade, pelo companheirismo, pela solidariedade, nesse caso, através dos vínculos sanguíneos, Então, muitas vezes, quem é o nosso pai, nossa mãe, foi os nossos algozes do passado e vice-versa, Porque da mesma forma que às vezes existem pais, mães difíceis, também existem os filhos que são difíceis. E assim, pessoal, mesmo que a gente tenha parentes difíceis, familiares difíceis, mesmo assim a gente tem que tentar compreender a ignorância, a pequenez deles, E pautados no amor, perdoar. Tanto que no vídeo passado eu falei que o perdão, ele não exige o convívio, mas a gente precisa perdoar. Principalmente quando a gente fala de pai e mãe, Por quê? Porque por mais que a gente considere que o nosso pai ou nossa mãe não sejam bons, não contribuem nada na nossa vida, a gente tem que dar graças a eles pelo privilégio de voltar à vida, de poder nascer, reencarnar.
Então, o que acontece? Então, no mínimo, a gente tem que dever respeito ao nosso pai e à nossa mãe por causa disso. E a gente precisa saber também que tudo que existe na Terra é uma cópia pálida do que tem no céu. Ou seja, tudo que tem aqui é semelhante ao que tem no céu. Só que é uma cópia pálida, não é com a mesma perfeição da verdadeira vida que é a vida espiritual. A vida espiritual, ela tem mais cores, ela tem mais significado, mais essência e profundidade, que nós aqui na Terra não conseguimos perceber por causa da limitação dos nossos sentidos. Tanto é que em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está escrito o seguinte: honrai teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, que te dá o Senhor teu Deus. Então o que acontece? A gente tem que agradecer as pessoas, principalmente os nossos pais, a nossa família, pelas primeiras orientações que a gente recebe na nossa vida. Ou seja, é através do testemunho que a gente dá, não é impondo o que a gente acha para as pessoas ou atacando as pessoas que a gente acha que sabe menos do que a gente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um faz as coisas da forma que quer, cada um compra a verdade que quiser. Ponto final, pessoal. Só que a gente tem que dar testemunho. E esse testemunho que a gente dá através das nossas boas ações é o que as outras pessoas vão ver na forma de um espelho. Então isso quer dizer o quê? O espelho que se refere aqui nessa leitura de André Luiz é o quê? São as nossas atitudes, os nossos comportamentos que vai servir de valia para o nosso aprendizado, mas também o testemunho que a gente vai dar de uma forma espelhada para as outras pessoas. E o que essas pessoas vão refletir para a gente. Porque o testemunho que as outras pessoas dão, bem ou mal, também serve para o nosso aprendizado. E isso é luz no nosso caminho. Sabe, as mães, vou falar especialmente das mães, porque eu tenho um exemplo muito bacana da minha mãe. Certa vez, logo quando eu comecei o terreiro ali no bairro Jequitibás, na cidade de Presidente Prudente, tinha muito pouco movimento e as doações eram tanto insuficientes para cobrir as despesas com aluguel, água, energia elétrica, né? E um belo dia eu estava lá fazendo a limpeza com a minha mãe, era um sábado, ia ter o trabalho na parte da tarde. E eu peguei e comentei com ela, a hora que a gente terminou a limpeza, eu falei assim: ai mãe, não tá compensando, tá tendo que pagar o aluguel e não tá sendo suficiente a arrecadação, eu acho que eu vou fechar o terreiro, vou parar com o terreiro. A resposta dela foi assim: você não pode fazer isso, porque é a sua missão espiritual, é o seu caminho, é a sua jornada, você não pode, você tem que enfrentar a dificuldade. Você tem que persistir. Gente, alguém escutou lá no plano superior. Aquele dia, o terreiro lotou. Começou a passar pessoas na rua perguntando se podia vir ser atendido, como que era, se era gratuito, se podia vir, vizinhos ali do bairro. O terreiro simplesmente lotou. Então, o que acontece? A gente nunca pode dizer que a gente consegue tudo na vida sozinho. Sempre tem uma pessoa que, bem ou mal, vai ser luz no nosso caminho. Então essa leitura é para a gente reconhecer o quê? Que a gente precisa da ajuda das pessoas. Que Deus sempre coloca anjos na nossa vida. Mesmo que seja para um testemunho que não agrada muito a gente, mas que ensina a gente a perceber, ou uma coisa edificante que vai fazer a gente mudar as nossas atitudes, mudar de vida. Tá bom, pessoal? Então, são essas as palavras, é essa a reflexão de hoje. A gente não pode achar que a gente é individualista, a gente precisa das pessoas, a gente precisa do convívio. E a gente precisa parar com esse hábito de ficar atacando as pessoas. Só porque a gente acha que a gente é o dono da razão, que a gente é conhecedor de tudo. Cada um tem a sua gradação, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu grau de conhecimento. A gente precisa ser misericordioso e compreender mais as pessoas. Axé, fiquem com Deus.